Era para ser só mais um fim de tarde para o Renato. Ele voltou antes do habitual, cansado, querendo silêncio. Abriu a porta com cuidado, sem fazer barulho. Em poucos segundos, o que viu mudou tudo. As chaves escorregaram da mão dele e bateram no chão. Na sala, Lívia e Murilo estavam abraçados no sofá. Renato ficou tonto, segurou no batente da porta e cambaleou, quase caiu. O que está acontecendo aqui agora? Soltou, com a voz firme. Renato, calma. Eu posso explicar tudo, respondeu Lívia nervosa. Não é o que parece de verdade, murmurou Murilo, tentando soltar o abraço. Solta minha esposa. Some da minha casa, rebateu Renato, sem hesitar. Murilo se afastou com pressa, as mãos levantadas num gesto de paz. Lívia tentou segurar o braço do marido. Renato respirava pesado e olhava a sala, que estava organizada demais para aquela hora. Você chegou cedo. Eu não esperava, comentou ela com cuidado. E encontrei isso. Que surpresa nojenta, afirmou Renato encarando os dois. Eu vou sair, não crie escândalo, disse Murilo, tentando manter o tom baixo. Você já criou o escândalo, traidor, retrucou Renato, sem baixar os olhos. Dona Nair apareceu no corredor, assustada pelo barulho. Pedro desceu 2 degraus, confuso. Murilo já corria para a porta. Renato fechou o punho e segurou a raiva. O que houve, seu Renato? Perguntou Dona Nair, tensa. Um cerco dentro da minha sala, respondeu ele amargo. Mãe, tá tudo bem aí? Perguntou Pedro com medo. Filho, sobe, eu já resolvo isso, falou Lívia sem hesitar. Renato pegou o celular e discou sem pensar. Murilo abriu a porta e tentou sair. Um carro buzinou do lado de fora. O ar ficou gelado. Carlos, vem agora. Urgente, disse Renato ao telefone. Não chame o segurança, por favor, pediu Lívia, tentando conter o estrago. Eu vou embora. Foi um mal-entendido, tentou Murilo, com a mão na maçaneta. Você não sai sem explicação, insistiu Renato duro. Murilo correu pela garagem e fugiu sem olhar para trás. Renato deu 2 passos, mas parou e engoliu em seco. Lívia ficou na porta, tremendo. Dona Nair puxou Pedro de volta para o quarto. Covarde! Foge como rato, gritou Renato, da varanda. Renato, por favor, me escuta, pediu Lívia, a voz trêmula. Não tenho nada para ouvir hoje, rebateu, sem abrir espaço. Menino, volta, isso está grave, comentou Dona Nair, séria. Carlos estacionou apressado e entrou olhando tudo. Ele avaliou a cena com calma. Renato apontou para a rua. Lívia segurava uma carta na mão, quase escondendo. O que aconteceu aqui, chefe? Perguntou Carlos direto. Murilo estava agarrado na minha esposa, respondeu Renato firme. Não fala desse jeito, por favor, pediu Lívia, em voz baixa. Quer que eu rastreie o carro dele? Falou Carlos sem hesitar. Renato ficou em silêncio e encarou a esposa. Subiu as escadas com passos rápidos, bateu a porta do escritório com força. Já era começo da noite. Renato, ao menos leia isto, insistiu Lívia, da porta. Não quero papéis. Quero a verdade, rebateu ele, do outro lado. Fico na guarita. Qualquer movimento, aviso, comentou Carlos, já recuando para fora. Vigie a rua. Ninguém entra aqui, afirmou Renato curto. No escritório, ele abriu o cofre com as mãos trêmulas. Tirou uma pasta grossa com documentos da empresa. Lembrou de relatórios estranhos daquele mês. O rosto dele endureceu. Transferências fora do padrão. Quantias altas, murmurou sozinho. Murilo estava assinando sozinho há dias, comentou folheando. Isso aqui é roubo descarado, falou sem hesitar. Ele mexeu onde não devia mexer, insistiu, fechando a pasta. Lívia bateu fraco na porta. Renato ignorou. Pegou o telefone e ligou para o advogado. Pediu reunião. A casa ficou silenciosa de novo, pesada. Me escuta, é importante, pediu ela, quase num sussurro. Doutor Fábio, apareça cedo amanhã, afirmou Renato ao telefone. Quero auditoria completa, sem exceção, explicou, sem pausa. Renato, por favor, é urgente, insistiu Lívia, encostada na porta.
Na manhã seguinte, a empresa estava cheia e tensa. Renato entrou com passos duros, as assistentes se calaram. Dr. Fábio já esperava com pastas na mão. Checaram as contas internas ontem, disse o advogado. Fale direto, sem rodeios agora, pediu Renato. 5 milhões saíram em 3 dias, respondeu o Dr. Fábio firme. Para onde foi esse dinheiro, doutor? Perguntou Renato, gelado. O advogado abriu o relatório e apontou a última transferência. Um nome inesperado apareceu na tela. Renato arregalou os olhos. Destino, Lar Horizonte, conta social, explicou o Dr. Fábio. ONG? Que ONG é essa? Perguntou Renato, incrédulo. Documentos parecem legítimos, porém estranhos, comentou o advogado. O Murilo sumiu da empresa? Questionou Renato, já prevendo o pior. A secretária confirmou a ausência de Murilo. Renato apertou a caneta até estalar. Chamou Carlos por mensagem. Decidiram ir ao endereço da ONG. Ele não aparece desde ontem, informou a secretária. Localize esse Lar Horizonte. Rápido, pediu Renato, direto. Já estou no carro aguardando, respondeu Carlos sem hesitar. Eu acompanho com os papéis, afirmou o Dr. Fábio. Chegaram a um endereço humilde. Crianças corriam no pátio. Uma jovem distribuía frutas. Renato hesitou por um segundo e respirou fundo. Bom dia. Posso ajudar vocês? Perguntou a jovem. Quem administra este lugar, moça? Falou Renato, tentando se conter. Eu coordeno. Precisam de algo específico? Respondeu ela, educada. Viemos sobre uma doação recente, comentou o Dr. Fábio, mostrando os papéis. Ela os levou a uma sala pequena. Cartazes nas paredes, pastas em caixas, tudo organizado. Renato analisou cada detalhe. Recebemos fundos ontem. Mudou muita coisa, explicou a coordenadora Rosa. Quem fez essa transferência exata? Perguntou Renato, direto. Veio da Valente Capital protocolado, respondeu Rosa, olhando um recibo. Documento está com o seu logotipo, comentou o Dr. Fábio, abrindo uma pasta. Renato pegou uma pasta e conferiu assinaturas. O nome de Murilo saltou. Fechou a pasta com força. Rosa manteve a calma. Murilo assinou isso sem minha autorização, afirmou Renato seco. Foram 3 parcelas, programadas, explicou Rosa. Há selo cartorial reconhecido, comentou o advogado. Esse selo pode ser falso também, rebateu Renato, irritado. O telefone de Renato vibrou sem parar. Era Lívia. Ele colocou no silencioso. Rosa ofereceu água e observou. Querem conhecer as alas novas? Perguntou Rosa gentil. Não agora. Estou processando isso, respondeu Renato firme. Vamos registrar ocorrência imediatamente, sugeriu o Dr. Fábio. Concordo. Isso virou caso policial, afirmou Renato decidido. Na delegacia, a inspetora Camila pegou o caso. Ela leu tudo rápido. Fez perguntas diretas. Renato respondeu com raiva contida. Quem tinha acesso total? Perguntou a inspetora. Eu e Murilo. Só nós dois, respondeu Renato. Sua esposa sabia de algo? Questionou ela sem rodeios. Ontem, vi os dois abraçados, afirmou Renato duro. Ela anotou com calma. Pediu extratos digitais. Chamou uma equipe para rastrear Murilo. Renato fechou os punhos de novo. Vamos cruzar as movimentações hoje, explicou a inspetora. Estamos cooperando com tudo, comentou o Dr. Fábio. Quero ele preso ainda hoje, insistiu Renato sem medir. Não prometa prazos assim. Confie, respondeu Camila firme. Renato voltou para casa com o rosto duro. Patrícia, a vizinha, apareceu curiosa na calçada. Ela cochichou e sorriu, buscando assunto. Renato tentou ser educado. Ouvi gritos ontem. Tudo certo? Perguntou Patrícia. Assunto de família. Obrigado, respondeu Renato breve. Ele saiu correndo, hein? Comentou ela, mordendo o lábio. Eu não comento com vizinhos, desculpe, afirmou Renato encerrando. Lívia esperava na sala, segurando a carta. Pedro ficava na escada, apreensivo. Dona Nair servia café. O ar estava pesado. Por favor, leia agora, pediu Lívia segurando a folha. Se for desculpa, nem comece, rebateu Renato sem emoção. Padrasto, dá uma chance pra mãe, insistiu Pedro, em voz baixa. Café tá quente, respira primeiro, comentou Dona Nair. Renato pegou a carta com má vontade. Leu rápido, franzindo a testa. Jogou a carta na mesa. Lívia não recuou.
Fala de uma surpresa de aniversário, disse ele irônico. Sim, era algo bonito, importante, respondeu ela firme. E aquele abraço com Murilo? Perguntou Renato, direto. Ele quase desmaiou. Eu segurei, explicou Lívia, pausada. Renato riu sem graça, e não acreditou. Pedro desceu e sentou ao lado da mãe. Carlos olhava a rua pela janela. Dona Nair balançou a cabeça, desapontada. Agora vou inventar desmaio? Provocou Renato. Eu vi ele pálido sim, falou Pedro sem hesitar. Ele estava tonto, assustado, insistiu Lívia. Movimentação normal lá fora, comentou Carlos, ainda alerta. O telefone de Renato tocou de novo. A inspetora Camila pediu que ele voltasse à delegacia. Havia novas informações. Renato pegou a chave do carro. Achamos uma conexão em comum, disse a inspetora ao telefone. Estou a caminho agora, respondeu Renato. Eu posso ir também? Perguntou Lívia, ansiosa. Fique. Não confio ainda, respondeu ele seco. Na delegacia, mostraram um mapa de transações. Havia contas em cascata. Um destino final se repetia. O nome do pai de Renato apareceu na tela. Veja este beneficiário final, explicou a inspetora. Eu não acredito nisso, não dá, reagiu Renato, chocado. O sobrenome bate perfeitamente, comentou o Dr. Fábio. Meu pai morreu há anos, murmurou Renato atordoado. A inspetora apontou outro detalhe. Os documentos passaram por Murilo. Uma mensagem cifrada tinha sido interceptada. Renato ouviu sem interromper. Murilo cita um acerto antigo, explicou Camila. Que acerto seria esse? Perguntou Renato, tenso. Pode ser herança escondida, comentou o advogado. Ou só vingança sem limites, argumentou Renato, duro. Ele voltou para casa, calado, pensando. Encontrou Pedro na varanda com uma caixa nas mãos. Dentro, fotos antigas da mãe de Renato. A mãe guardou isso para você, falou Pedro em voz baixa. Onde ela conseguiu essas fotos? Perguntou Renato, surpreso. Com Murilo, há semanas, respondeu o garoto. Então ela sabia disso antes, comentou Renato, pesado. Lívia surgiu com outra pasta. Colocou sobre a mesa. Eram documentos de uma fundação social. Renato encostou na cadeira e respirou fundo. Eu criei a Fundação Norma Valente, explicou ela. Em nome da minha mãe? Perguntou Renato, emocionado e confuso. Era seu sonho só adormecido, respondeu Lívia, segura. E o Murilo nisso tudo? Questionou Renato tentando entender. Lívia abriu a pasta e mostrou bilhetes. Mostrou também e-mails de Murilo com promessas. Havia mensagens pedindo sigilo. Renato ficou inquieto. Ele prometeu doar parte antiga, disse ela. Parte de que exatamente? Perguntou Renato direto. Um fundo planejado com seu pai, explicou Lívia. Meu pai jamais faria isso, rebateu Renato, sem ceder. O celular de Lívia vibrou. Era Murilo. Ele queria encontrá-la sozinha. Pediu mais dinheiro e ameaçou expor tudo. Ele quer me ver esta noite, falou Lívia, séria. Então é chantagem clara, respondeu Renato. Vou gravar tudo, com a polícia, explicou ela, sem medo. Eu vou ficar escondido perto, afirmou Renato, decidido. A inspetora Camila preparou uma operação discreta. Carlos ajustou microfones na bolsa. Dr. Fábio orientou sobre os riscos. Definiram um sinal combinado. Sem heroísmo. Sinal combinado. Falamos, orientou a inspetora. Microfone ativo, bateria cheia, comentou Carlos. Evitem provocação desnecessária, aconselhou Dr. Fábio. Hoje ele não sai impune, afirmou Renato, firme. No galpão marcado, Lívia chegou sozinha. Murilo saiu das sombras, tenso. Olhou ao redor, desconfiado. Estendeu a mão, exigindo a bolsa. Cadê o restante do dinheiro? Perguntou Murilo impaciente. Você já recebeu demais, respondeu Lívia. Sem isso, conto tudo à imprensa, gritou ele, perdendo o controle. Você não vai mandar em mim, rebateu ela, sem hesitar. Renato observava por trás de um carro. A inspetora ouvia o áudio com atenção. Murilo se aproximou da Lívia e falou baixo. Ela manteve a calma como deu. Seu marido é arrogante e cego, sibilou Murilo. Ele confiou em você, infelizmente, respondeu Lívia. Eu conheço o pai dele melhor, comentou Murilo, provocando.
O que você tá escondendo? Perguntou Lívia, firme. Murilo riu baixo, e começou a falar mais. A gravação pegou cada palavra. Renato cerrava os dentes. A noite ficou ainda mais fria. Sou filho do pai dele também, confessou Murilo. Meio-irmão? Está falando sério? Perguntou Lívia, surpresa. Ele nunca me reconheceu. Agora paga caro, afirmou Murilo, ressentido. Você mentiu a vida inteira, gritou Renato, saindo da sombra. Murilo se assustou ao ouvir a voz do sócio. Tentou correr para o portão. A polícia cercou rápido. Ele empurrou caixas e berrou. Polícia! Mãos para cima agora! Ordenou a inspetora Camila. Saíam do meu caminho inúteis! Gritou Murilo desesperado. Acabou, Murilo. Sua máscara caiu, afirmou Renato sem recuar. Confessa tudo e ajuda as crianças, pediu Lívia, em voz firme. Murilo tentou barganhar. Prometeu devolver o dinheiro. A inspetora não cedera. As algemas fecharam com um estalo seco. Eu devolvo, só soltem agora, insistiu Murilo. Vai falar na delegacia, respondeu Camila, dura. Você usou uma ONG falsa, canalha, argumentou Renato. Eu travei a conta com outra ONG, explicou Lívia, sem vacilar. Renato olhou para a esposa, aliviado. Ela detalhou o plano, abriu a fundação verdadeira e travou as transferências. Protegeu o dinheiro. Criei a Horizonte Real, certificada, disse Lívia. Você salvou nosso patrimônio inteiro, falou Renato com sinceridade. Também salvei o projeto das crianças, comentou ela. Eu duvidei de você. Desculpa, confessou Renato. Dias depois, eles visitaram o abrigo oficial. Crianças corriam no pátio. Uma placa nova brilhava no sol. Dona Nair levou o bolo e distribuiu com carinho. A doação já caiu na conta, informou Rosa contente. Vamos ampliar a ala educativa? Disse Renato, animado. Em nome da Dona Norma, certo? Perguntou Lívia. Minha mãe ficaria muito feliz, respondeu Renato, emocionado. Em casa, a sala estava simples e acolhedora. Pedro colocou fotos da família na estante. Carlos brindou com suco. A paz voltava aos poucos. Podemos tentar um domingo sem celular? Perguntou Pedro, esperançoso. Combinado. Família vem primeiro, respondeu Renato sorrindo. Deixe o forno ligado, tem torta, comentou Dona Nair. Tenho uma notícia. Estou grávida, falou Lívia, tentando conter o sorriso. Renato sorriu surpreso, e abraçou a esposa. Pedro pulou de alegria. A vizinha, que espiava pela janela, bateu palmas sem jeito. Todos riram da curiosidade dela. Agora sim, uma surpresa boa, disse Renato leve. Sem segredo dessa vez, prometo, respondeu Lívia. Vou ser irmão mais velho finalmente, gritou Pedro feliz. Parabéns, vizinhos. Que notícia linda, comentou Patrícia, do lado de fora. No dia seguinte, Renato inaugurou a biblioteca do abrigo. Cortou a fita com Rosa e com Lívia ao lado. Um banner destacava a doação transparente. Aplausos. Isso muda a vida deles de verdade, afirmou Rosa. E muda a minha também, respondeu Renato. A gente faz isso junto, sempre, comentou Lívia, segura. Obrigado por não desistir de mim, falou Renato sem hesitar. Ao anoitecer, a casa ficou silenciosa e quente. Renato fechou a janela com calma. Guardou as chaves devagar, não queria mais ouvir barulhos ruins. Hoje tudo parece no lugar certo, disse ele, observando a sala. E nós também, finalmente, respondeu Lívia. Posso convidar os amigos do abrigo? Perguntou Pedro animado. Claro, a casa é de todos, afirmou Renato tranquilo. A televisão mostrou a prisão de Murilo. A matéria exibiu as provas do golpe. A polícia anunciou o encerramento. Renato desligou, satisfeito e sereno. Caso encerrado com provas consistentes, disse a inspetora Camila na reportagem. Justiça feita sem violência, comentou Renato. O patrimônio foi preservado, afirmou o Dr. Fábio, ao telefone. Agora seguimos com o projeto, falou Lívia, convicta. Renato pegou a carta antiga de Lívia. Leu com calma desta vez. As palavras falavam de família e confiança. Ele sorriu e guardou no cofre. Eu devia ter lido antes, disse ele arrependido.
Você estava ferido e confuso, respondeu Lívia, compreensiva. Prometo escutar mais sempre, afirmou Renato. Eu prometo falar antes também, comentou ela, suave. Na varanda, Pedro regava as plantas. Carlos brincava com o cachorro. Dona Nair cantava baixinho uma canção simples. A noite avançava. Essa casa ficou mais leve, disse Pedro. Segurança até das fofocas agora, respondeu Carlos rindo. Quem quer chá com bolo? Perguntou Dona Nair. Eu quero, com bastante canela, falou Renato, animado. Ele pegou um papel e escreveu um bilhete curto. Colou no mural da cozinha. A mensagem era direta e sincera. Lívia leu e respirou fundo, emocionada. Obrigado por salvar nosso futuro, escreveu ele. Obrigada por confiar de novo, respondeu Lívia, abraçando-o. Família valente em frente, disse Pedro, orgulhoso. Sem segredos, sem mentiras, combinado, afirmou Renato seguro.